Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 4/6/2026. E hoje nós vamos dar sequência ao livro de Ezequiel. Estamos no capítulo 1 e vamos ler o verso de número 4, que diz assim: Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem, como um fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar. Okay? Nós estamos estudando no livro de Ezequiel, você pode ver os outros vídeos do canal sobre os devocionais de Ezequiel, sobre a glória de Deus, ou seja, o efeito de toda a essência de Deus, como ele é expressado diante da presença do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos observar a respeito daquilo que é o poder da essência de Deus dentro em nós e ao redor de nós quando Deus quer se comunicar conosco. A primeira coisa que nós vimos aqui é que quando Deus quer se aproximar e comunicar conosco, só existe um único meio de comunicação de proximidade. É através do que Ezequiel fala aqui. Veio expressamente a palavra do Senhor. Então, por meio da palavra, ou seja, de tudo que é as qualidades e essência, das essências de Deus, elas se aproximam de nós através do ensinamento, do entendimento e dos princípios de Deus. Veio, então Deus, quando se aproxima de nós, ele nos visita com a palavra. E automaticamente a palavra, então, ela começa a ter a expressão de movimentação. E aí a primeira coisa que acontece, o final do versículo 3 diz: Então esteve sobre Ezequiel a mão do Senhor. Mão é um dos sentidos em movimento. Isso significa que quando Deus começa a se aproximar e ele começa a expressar a presença dele e fases da essência dele, as manifestações que ocorrem são originadas pela palavra e movimentadas, vistas por meio dos movimentos dos sentidos. Deus começa então a apresentar os sentidos dele para nós. O que é isso? Deus apresentar os sentidos. Ele se movimenta pelos sentidos vivos, e esses sentidos vivos, quando se movimentam, mostram as evidências do movimento dos sentidos. Tá? O que são sentidos vivos? Toda a natureza ela é formada de sentidos vivos. A audição, a visão, o olfato, a percepção, a reação, eles são sentidos que não só o homem tem, mas a natureza tem. A natureza ouve, a natureza fala, porque ela canta, ela gera som. A natureza percebe, ela enxerga, e a natureza reage em expressão. Por isso que os animais se comunicam, por isso que nós vemos uma nuvem que passa de um lugar para outro, por isso que nós observamos várias formas e originalidades das matérias dentro da natureza, com os quais eles vivem, sobrevivem, se comunicam por meio de sentidos vivos que há na natureza. Não só os sentidos vivos que há na natureza, mas também os sentidos vivos que estão em Deus, que quando ele visita a natureza, ele faz com que a natureza se expresse, ok? Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus falou por meio aquele animal, a mula que falou com o profeta Balaão. Deus abriu a boca dela e ela falou. Porque Deus escolheu abrir a boca do animal e falar por intermédio dele, ok? Nem sempre acontece isso, mas o acesso que Deus tem aos sentidos vivos de toda a natureza
dá liberdade para Deus fazer o que Ele queira sobre a natureza que Ele criou. Não só a natureza, mas a substância que gerou ela, né? Deus criou os átomos que formaram a existência. Então, o controle de Deus, ele começa a ser um controle específico da sua essência. Tudo isso vem por meio, primeiro, da palavra, que chega e movimenta os sentidos pela palavra, e os sentidos pela palavra são manifestados nas reações externas. Então, vem à mão os movimentos do Senhor. Hoje vamos ver um exemplo do que foi a expressão da glória de Deus no tempo de Ezequiel. E vamos ler o verso 4 que diz: olhei e vi. Então, é claramente declarado por Ezequiel que a glória do Senhor começa a ser detectada, né? Realmente inteligível, ou seja, para nós manifestada de forma que nossa mente começa a compreender, através de movimentação dos sentidos. Veio a mão, movimentos do Senhor, olhei, um sentido de visão, e vi, um sentido de reação dos sentidos. Isso nos mostra que Deus está constantemente mostrando movimentos dos sentidos dele ao nosso redor, dentro e fora de nós, a respeito de muitas coisas que nos acontecem, porque nosso Deus é um Deus vivo que está na formação da vida e da existência. Uma vez que o nosso Deus está vivo, ele se movimenta e acompanha a presença dele conosco através dos sentidos movimentados. Então, Ezequiel olhou e viu, e a glória do Senhor veio pela palavra através dos sentidos, e ele enxergou um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem. Veja, ele viu pelos sentidos a movimentação do Senhor Deus, e ele enxergou o vento, ele enxergou a nuvem, diz aqui, e um fogo que emitia labaredas e um resplendor ao redor dela. No centro deste fogo tinha a aparência do brilho de âmbar. Então, esse versículo começa a dizer sobre sinais dos movimentos de Deus. Na experiência de Ezequiel, o vento, a nuvem, o fogo, o revolver-se, né, porque o resplendor ficava ali ao redor da nuvem, diz aqui, um resplendor da cor de âmbar, ok? O que isso significa para nós? Quando estamos estudando a respeito de entender a glória de Deus. Glória significa a essência de Deus. Quando Deus se apresenta para Ezequiel como um vento, ele quer dizer o quê? Quando eu chego com os meus movimentos em algum lugar, Ezequiel, além de eu trazer a palavra, eu trago o efeito da essência, da própria palavra e da minha pessoa. Quando Deus fala isso para Ezequiel, através do que ele vê, Deus está dizendo: a minha movimentação, ela pode causar o efeito como um vento. O que o vento faz? Ele sopra. O vento ele tira de um lugar e leva para outro. Quando as movimentações da essência de Deus começam a agir nas circunstâncias ao nosso redor, numa área dentro de nós, ou numa área nossa na vida externa, fora de nós, quando as coisas começam a se movimentar, Deus, em certas circunstâncias, sopra também o seu vento. E isso pode ser, aparentemente para a nossa vista, um meio de luta, prova. As pessoas falam muito sobre deserto, né? Aquele vento, aquela luta. Nossa, estou numa prova muito grande. Mas de verdade, o vento pode ser enviado por Deus para trocar
algo ou ao nosso redor, ou dentro de nós, ou fora de nós, ou a própria pessoa nossa, de um lugar, de uma instância, de um estado, de uma forma para outra. O vento tira coisas de um lugar para outro, o vento muda estados de um lugar para outro, o vento altera questões de um lugar para outro. E quando a Bíblia fala pelo Espírito Santo de Deus, olhei e vi um vento do norte, norte é o lugar alto, né? Norte, centro, sul, lugar baixo. Então, quando o vento, aqui a expressão diz veio do norte, é o lugar alto. Qual que é o lugar alto da vida? É quando nós olhamos para Deus. Deus é o nosso lugar alto. Deus é a nossa maior fonte. Deus é o lugar mais poderoso que existe na essência, é Deus. Então, o vento que vem de Deus, do norte, do lugar alto, este vento que vem, ele sopra. Uma passagem quando Elias estava caminhando, Deus se apresentou primeiro através de vento, tempestade, e ali diz a palavra que Deus estava ao redor de Elias. Quando tudo passou, houve silêncio, então Deus veio e falou com Elias. Mas a presença da essência de Deus, ela pode causar em nós vários tipos de reações, e cada reação ela tem um propósito de trabalho. Primeira reação demonstrada aqui por Ezequiel, o efeito do vento, ele causa um sopro. Ele diz: quando eu vi a glória, eu vi um vento tempestuoso do norte e uma grande nuvem. Junto com o vento veio a nuvem. E diz aqui, essa nuvem, ela tinha um fogo que tinha labaredas de contínuo, ok? A nuvem, ela é um lugar de sombra, um lugar de amparo e um lugar que nos traz água, que fala muito sobre água, o alimento, né? O auxílio para o suprimento do alimento, da palavra. Mas a nuvem, ela não fica num lugar só. A nuvem, ela é uma instância temporária. Ela vem e passa e vai embora. Isso mostra de coisas que Deus, quando se movimenta e traz os sentidos dele, nem toda a reação da movimentação da essência de Deus específica, ela é para todo o propósito de vida. Às vezes é para uma área, para uma circunstância, um tempo, aquilo é provisório para um projeto específico, um assunto específico, Deus age numa reação específica. Quando aquele planejamento de Deus concluiu, então é como uma nuvem que vem e passa. Significa que Deus vai embora para sempre? Não. Significa que aquele tipo de expressão da presença, da essência de Deus, diferenciado, foi específico para aquele tempo. Depois daquilo, passou. Então, a essência de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta de várias formas, e cada uma delas para um propósito de trabalho específico, de acordo com o tempo ou o que Deus esteja fazendo no indivíduo, ou o que Deus esteja, dependendo da área, trabalhando naquele indivíduo, é a forma como Deus vai se expressar, né? Se você fala com alguém do seu país, você fala a sua linguagem. Se você tem que falar com alguém de outro país, o mais adequado é você estudar e aprender, porque você vai ter que falar com outra pessoa, uma outra forma de interpretação, de linguagem, de palavra, né? Assim, cada área tem uma forma de Deus lidar conosco. Cada projeto, cada assunto, Deus tem uma forma de reagir de acordo à necessidade daquela área. E conforme a reação que Deus tem que manifestar, é a forma que a glória dele vai se aproximar do indivíduo ou do assunto, de um tema, de uma área.
Por isso que a glória de Deus, ela apareceu para Ezequiel, ao mesmo tempo, num versículo só, ele fala de vento, de nuvem, de fogo, de relâmpago, de resplendor. Por quê? As formas não é que Deus tudo isso e muito mais, sim, só que cada área Deus expressa de uma forma, ok? Então, dando sequência aqui, ele viu o vento, ele viu a nuvem e diz: junto com a nuvem, um fogo emitia labaredas sobre a nuvem, dentro da nuvem. Fogo, o que o fogo faz? Qual é o efeito do fogo? O fogo aquece. Então, quando a presença de Deus se aproxima, ela pode vir para soprar, ela pode vir com um propósito de fase na nossa vida de alguma coisa que Deus vai criar um planejamento dele, e ele pode vir como um fogo, ela pode aquecer. Deus pode vir trazendo alguma motivação, alguma direção, alguma inspiração. São aquelas fases da nossa vida que a gente está quase, às vezes, esmorecendo e Deus cria alguma coisa que nos reanima, né? Fases que nos coloca de pé para que a gente não pereça. Áreas que Deus começa a movimentar e diz aqui, como labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela, ok? Isso nos mostra de que o fogo de Deus, a palavra fala muito sobre isso, ele purifica, né? Ele é um tratamento refinado, como se purifica o ouro no fogo. A cor de âmbar, uma cor alaranjada, né? Quase dourada. Ou seja, a purificação de Deus para que sempre na nossa vida a excelência de Deus na área que o Senhor nos escolheu ou naquilo que atuamos possa sempre ter um pouco mais de espaço, um espaço completo, um trabalhar completo de Deus para nós. A visitação da essência de Deus, a visitação da presença de Deus, ela começa na vida do indivíduo, no ambiente, conforme as movimentações do sentido de Deus, ele vai se aproximando de nós e criando circunstâncias que possa mudar áreas da nossa vida, trazer um certo refrigério, aquecer a nossa vida e esclarecer. Porque diz aqui, o fogo que emitia labaredas de contínuo tinha um resplendor ao redor da nuvem. Resplendor é luz, esclarecimento, clareza. Então, a essência de Deus, a glória de Deus, quando ela se manifesta, ela se aproxima da nossa vida, ela pode trazer esses processos, como nós já estudamos, de sopro, de vento, de nuvem, de fogo e de resplendor, de esclarecimento. Depois de tudo, nós começamos a compreender coisas mais que outrora nós não sabíamos e Deus começa a esclarecer para cada um de nós, ok? No centro da nuvem e do fogo tinha o brilho de âmbar, viva, né? Ou seja, cor viva, ou seja, vida naquilo que Deus faz. O fogo, ele tem vida, é uma cor de vida, porque é a movimentação ativa da vida de Deus. Então, os primeiros sinais da essência da glória de Deus mostrado a Ezequiel foi através dos movimentos de apresentação dos sentidos de Deus a Ezequiel, resumindo, e isso teve nas movimentações dos sentidos vivos de Deus uma reação na natureza física, ok? Não é sempre que toda reação física é só Deus. Nós vamos estudar isso mais para frente, para diferenciar quando é Deus que está nessa reação e quando não. Mas aqui, os efeitos de Deus, eles trazem a essência de Deus em movimentação,
Processos de sopro, que é o Senhor, mais uma vez repetindo, nos movimentando ou movimentando algo de um lado para outro, como o vento, como uma nuvem que passa, trazendo coisas boas numa temporada, como um fogo que nos aquece e também com um resplendor que nos clareia, né, na nossa vida. E aqueles relâmpagos mostrando o poder de Deus, ou seja, aquilo que é a força de Deus para atuar, estar presente na nossa vida com autoridade. E o fogo de Deus que nos não só aquece, mas nos purifica, nos mantém aperfeiçoados sempre mais para a vontade dos planos de Deus, pela misericórdia, no querer dele, na bondade dele, ok? Esse foi então os primeiros sinais de o que faz a glória de Deus. Quando Deus envia a essência de Deus, quando começamos a ver a glória de Deus, a essência de Deus na nossa vida, quando pedimos para Deus, Senhor, envia a tua essência na minha vida, seja a minha vida para a tua glória, faz a tua vontade, seja a tua glória, tudo é para a tua glória, isso é para a glória do teu nome. O que nós estamos dizendo? Isso é para que a essência de Deus tenha liberdade. Então, quando nós fazemos essa oração para Deus e pedimos que a tua glória tenha liberdade, que a tua essência tenha liberdade, que o Senhor comece a receber toda a glória de tudo que acontece. O que nós estamos dizendo para Deus? Qualquer movimentação da minha existência e da minha vida é para que a tua essência leve o mérito. É para que a tua glória, a tua essência domine o ambiente, o espaço e faça o que o Senhor quer. O que nós estamos dizendo para Deus? O Senhor tem toda a liberdade de movimento. Quando damos a Deus a glória, estamos dando a Deus a liberdade de todo movimento. O que nós estamos dizendo para Deus? Seja o efeito da tua glória neste lugar. Seja o efeito da tua glória no meu ambiente, seja o efeito da tua glória na minha casa, no que eu faço, nas obras das minhas mãos, seja o efeito da tua glória naquilo que o Senhor quer falar, com tudo que eu me coligo, relaciono. E aí o que acontece quando a gente ora e pede isso para Deus? A glória dele se aproxima. A essência de Deus começa a se aproximar de todo o nosso movimento de vida e tudo que é coligado à nossa vida, no dia todo. E quais os sinais disso? Então, Ezequiel mostra aqui, quando a glória começa a aparecer, chegar perto, quando Deus começa a chegar perto, a essência de Deus se movimenta. E as essências de Deus, quando se movimentam, elas podem reagir com um efeito de evidência tal qual como um vento, um sopro, uma nuvem, um refrigério, um fogo, um aquecimento de Deus, um revolver-se, ou seja, aquilo que em volta da nuvem tinha relâmpagos, a revisão do poder de Deus constante ao redor da nossa vida, um resplendor, um esclarecimento de Deus. O trabalhar do fogo com a luz, a cor de ambar, quase dourado, ou seja, o tratamento do fogo de Deus em detalhes da nossa vida. Quando pedimos a glória e falamos, Deus, seja a glória para ti, estamos dando mérito. Tudo que acontece é mérito de Deus, foi por Deus. E estamos deixando Deus continuar tendo liberdade. Quando a gente deixa Deus continuar tendo liberdade e Ele se aproxima da glória de Deus conosco, repetindo, pode acontecer de na nossa vida, temporariamente, acontecer ventos, acontecer refrigérios, acontecer de coisas aquecerem nosso viver, impulsionarem nosso viver a fazermos algo, coisas que nos faz
voltar e revisar nossos caminhos, coisas que nos traz maior esclarecimento, circunstâncias que Deus vai nos purificando em detalhes específicos que Ele precisa aperfeiçoar para que nós tenhamos uma ferramenta, às vezes renovada ou nova, das mãos de Deus na nossa vida para um trabalho, às vezes novo, que Deus vai nos conceder. Seja um trabalho espiritual, seja um trabalho emocional ou seja um trabalho físico. Em outras palavras, repetindo de novo a mesma questão, quando a glória de Deus está visitando nosso ambiente, a nossa vida, pode acontecer dela se expressar por vento, por nuvem, por fogo, por relâmpagos, por resplendor e por purificação do fogo, que é a cor de âmbar, ok? Então, as nossas circunstâncias, elas não podem nos causar medo. Não precisamos temer, porque se nós estamos aliançados com a glória de Deus, compromisso com Deus, entregamos toda a nossa vida na mão de Deus e dizemos, seja feita a tua vontade, e deixamos Deus no controle de todo o barco, então nós vamos ver a glória de Deus nos visitar. Podemos passar por vento, passar por nuvens, passar por fogo, passar por relâmpagos, passar por resplendor, passar por purificação do fogo, mas nós vamos ver Deus mudar coisas na nossa vida, nos levar a lugares do poder dele que ele quer, ou a lugares de bênçãos, de manutenções que ele tem preparado para nós e para pessoas que serão abençoadas com a glória de Deus através daquilo que nós nos dispomos diante de Deus a viver. Nós vamos ver Deus trazer para nós refrigérios, Deus aquecer-nos em cada desafio, Deus nos abraçar, Deus trazer poder, da gente ver milagres como relâmpagos e dizer isso só aconteceu porque foi milagre de Deus. Nós vamos ver milagre de Deus, nós vamos ver os esclarecimentos de Deus em áreas, em causas que talvez há anos a gente não via a alteração, Deus começar a esclarecer e trazer o seu poder. Nós vamos ver Deus nos aperfeiçoar, porque purificação é tirar o que atrapalha e deixar aquilo em bom desenvolvimento diante de Deus, limpo e bom, bem desenvolvido. Então, a purificação de Deus, ela vai fazendo o que Paulo disse, deixando todo embaraço que para trás fica, sigo e corro para o alvo, em Cristo Jesus, o alvo em Deus, completando a missão daquilo que a essência de Deus quer cumprir nos dias de vida que Deus me deu. Assim, esse é um plano de Deus para todos nós. A purificação vai tirando embaraços e nos facilitando o bom desenvolvimento. É como um óleo purificador, né? A purificação do Espírito Santo, ela tira o que embaraçava, vai limpando e facilitando a nossa carreira diante de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Esse então foi mais um versículo sobre quais são os efeitos da glória de Deus quando ela começa a se aproximar de nós. Forte abraço e até mais.